Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Regilmar. Estamos aqui com mais um vídeo da nossa sequência didática da disciplina de Físico-Química 2. No vídeo passado, nós discutimos algumas deduções das equações de estado, onde nós podemos relacionar as equações diferenciais com aquelas equações de estudo dos gases, a equação de Van der Waals e outras. Agora, nós vamos fazer um pequeno resumo de quais equações de estado nós podemos deduzir a partir de todas aquelas equações das representações de energia, energia interna, energia de Hamilton, entalpia e energia de Gibbs, ok? Então, acompanhe aqui comigo no quadro. Né? Essas aqui vocês já conheceram, né? Então, a ideia aqui é só apresentar as equações já deduzidas. Lembre-se que se nós pegarmos du igual a TdS menos PdV e dividir tudo por dV a t constante, nós podemos chegar nessa expressão onde dV vai cancelar com dV. É interessante notar que essa equação de estado tem uma expressão que depende de uma propriedade extensiva, que é a entropia. Então, logo mais nós vamos entender como nós podemos utilizar as derivadas cruzadas para poder substituir essa propriedade, no caso extensiva, por uma propriedade intensiva. Eu posso também obter, a partir desta equação, né, du, ds menos pdv, uma segunda equação de estado, que seria, no caso, dividindo essa mesma expressão por ds, ok? Deixa eu corrigir aqui, ds. Pronto. Beleza. Então, ds, a pressão constante. E dividindo tudo por ds, o que nós vamos ter? Du ds, a pressão constante, é igual, aí ds cancela com ds aqui, fica apenas a temperatura, menos p dV ds. Veja que aqui também nós temos uma propriedade extensiva, que pode ser substituída na sequência por uma propriedade intensiva. Bom, são as duas equações de estados que a gente consegue deduzir de cara, utilizando a equação da energia interna, a diferencial total aqui da energia interna. Se nós utilizarmos a diferencial total da energia de Hamilton, nós podemos aplicar o mesmo raciocínio. Vamos começar dividindo por dt, tá ok? Então, eu vou colocar aqui a diferencial definida, d1A, d1T, a pressão constante. E dV, aqui no caso, o dV dt. E o dt cancela, fica só a entropia. Por fim de contas, nós temos aqui uma expressão, uma equação de estado, que vai, na verdade, descrever a entropia. Se nós voltarmos um pouquinho, a primeira equação descreve a pressão, a segunda descreve a temperatura, posso dizer, o valor da temperatura. Nesse caso aqui eu posso definir o valor da entropia. E por fim, se nós pegarmos a equação de Hamilton e dividi-la todos os termos desta equação por dV, isso? Considerando a entropia constante, nós vamos chegar nesta expressão aqui. Ó. O d1A, d1V, a entropia constante, menos P, d1V sobre d1V vai cancelar dV, ficando apenas menos P. E aqui, finalmente, S d1T está aqui, S d1T sobre d1V, a entropia constante. Veja que essa segunda expressão, ela também representa a pressão, ok? Ela tem uma relação direta com a pressão. Aqui seria menos a pressão, aqui também seria menos a pressão, mas quando você vai isolar esse elemento para o primeiro membro, vai ficar com a pressão. Você pode representar a pressão por essas duas equações de estado. Vamos avançar e ver agora como eu posso obter algumas equações de estado utilizando a diferencial total da entalpia e da energia de Gibbs. Olha só, aqui pegando a equação diferencial total da entalpia, dH TdS menos ddt, você dividir toda essa expressão, por exemplo, dP, para cancelar esse derromper aqui, você vai chegar nessa primeira expressão, onde você vai representar agora o volume, ok? Você pode isolar esse termo aqui, que é o volume de um sistema. Então, você tem d1H, d1P, a temperatura constante, ok? E d1S, d1P. Lembrando que esse d1S, d1P aqui, ele também pode ser substituído por uma propriedade intensiva. Nós vamos ver isso mais à frente, como eu já havia falado. E você tem aqui o d1H, d1S, né, que seria a variação da entalpia em função da entropia. Isso a volume constante, você tem a representação da temperatura, certo? E aí você tem aqui essa expressão
D-ROM-P, D-ROM-S, ela também pode ser substituída por uma variável intensiva. Por fim, nós temos aqui a equação diferencial total da energia de Gibbs. E nós podemos fazer aqui, seguir o mesmo artifício, dividindo toda a equação por D-ROM-P e depois por D-ROM-P. Dividindo por D-ROM-P, é isso, nós vamos ter o quê? TG-dP, considerando aqui a entropia constante. E vamos novamente representar quem? O volume. Veja que aqui eu também tenho duas equações que representam o volume. E por fim, se nós dividirmos tudo por D-ROM-P, ok? Vai cancelar esse T aqui. E nós vamos ter uma nova expressão que pode me dar aqui o valor da entropia, ok? Então veja que aqui você tem mais 4 equações de estado obtidas a partir da equação diferencial. E se nós quisermos tornar essa expressão mais interessante, nós podemos fazer as substituições por derivadas que tenham por variações, né? Digamos assim, que tenham representações físicas mais interessantes, cuja a sua medida se baseia em unidades fáceis de mensurar, como pressão, temperatura e volume, em vez de entropia, por exemplo, essas aqui que envolvem entropia, elas podem ser substituídas por derivadas parciais que relacionem aí propriedades intensivas. Bom, mas como é que nós vamos fazer isso, essa substituição? Nós vamos precisar utilizar aquelas relações de Maxwell. Então eu vou mostrar para você como é que a gente vai chegar nas relações de Maxwell a partir das derivadas cruzadas. Bom, pessoal, então para a gente dar continuidade ao nosso raciocínio, primeiro vamos ter que retomar aqui alguns raciocínios, digamos assim, que foram desenvolvidos, alguns raciocínios matemáticos que foram desenvolvidos na disciplina anterior. Um deles é justamente a regra das derivadas cruzadas, ok? Como é que a gente chega nas derivadas cruzadas? Eu preciso aqui de uma equação diferencial total, representada aqui pelo meu df igual a n, aqui seria a minha derivada parcial, não é isso? dx, onde tem a variação de x, e meu n sendo aqui também a minha derivada parcial, ou o meu elemento não diferencial, no caso, vezes dy. Bom, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter justamente esse dn sobre dx, com y constante, e eu vou ter o meu d-ROM-n sobre o dy a x constante. Como é que eu vou representar isso aí? Como é que eu vou utilizar isso aí na prática, professor? Vou pegar o exemplo da equação diferencial total, du é TdS menos PdV. Quem é o meu M aqui? O meu M está sendo representado pela temperatura. Então eu vou escrever aqui agora a diferencial, é isso? Ou a derivada parcial, d-ROM-T. Ele vai ficar sobre quem? Sobre o d-ROM-M, eu vou escrever ao contrário, tá certo? d-ROM-M vai ficar sobre dx. Então esse ele é proporcional ao dv, por exemplo. Então vai ficar sobre d-ROM-V. Ok? E a mesma coisa se aplica. Quem é o elemento não diferencial aqui é o P. Então, P, no caso aqui tem menos, né? Então, vou botar o menos para fora. Menos d-ROM-P. E ele vai ficar justamente sobre a diferencial do primeiro termo. d-ROM-S. Ok? Bom, aí entra quem é constante. Você vai observar o seguinte. O d-ROM-V ele só vai funcionar se for constante em relação ao oposto. Ou seja, entropia constante. E o d-ROM-S ele tem que funcionar justamente com o seu elemento oposto constante. No caso, o V. Então aqui é d-ROM-P, d-ROM-S, AB constante. Bom, então se você pega uma equação diferencial total da entalpia, da energia de Hamilton ou energia de Gibbs, você também pode trabalhar com a derivada cruzada. A partir dessa derivada cruzada, você pode fazer as várias combinações, que é o que nós vamos ver na sequência. Uma outra regrazinha matemática que é muito importante aqui para a gente é justamente da regra do ciclo, ok? Onde você vai partir do mesmo raciocínio, aquele m, a minha diferencial parcial, ok? Estou só representando agora aqui de outra forma, mas é a mesma expressão que está aqui em cima, é a mesma que está aqui embaixo. E aí o que ela representa? Representa, depois de você fazer toda essa argumentação matemática, não precisa a gente mostrar aqui, está lá, estão nos livros, né? Ele vai chegar nessa conclusão. Qual é a conclusão? Você tem um produto nas derivadas parciais, ok? Incluindo o próprio
a própria variação da função, ok? A função em si. Então você teria aqui, ó, o derrom x, derrom y, aí o z é constante, derrom y, derrom f, aí o x é constante, derrom f, derrom x para y constante. Esses produtos eles são justamente iguais a menos 1. E aí a gente pode, por exemplo, pegar aquela mesma função du, tds menos pdv e aplicar aqui a regra do ciclo e ver como é que vai ficar essa expressão. Vamos lá. Eu só limpar o quadro aqui e você acompanha. Então veja só. Vamos pegar aqui a equação diferencial total du, tds menos pdv. Vamos substituir aqui a temperatura pela sua derivada parcial. Não é isso? du ds, ok? du ds. Lembrando que esse du ds ele está considerando aqui o volume constante, ok? E no lugar de menos a pressão, o du dv, que está considerando aqui a entropia constante. Bom, aplicando a regra, isso, lá, aquela regrinha lá do ciclo, então o que eu devo fazer? dx sobre dy, ok? Então eu vou pegar aqui o derrom S, que seria a entropia, é isso, sobre o volume, derrom V, ok? Aqui eu estou considerando que a energia interna é constante. Bom, lembrando que as minhas diferenciais é a entropia, o volume e Q, ok? A energia interna. Então eu vou pegar esses caras aqui, ó. Derrom S, derrom V e U é constante, ok? Bom, agora eu vou pegar aqui, ó, derrom V, derrom U, derrom V, derrom U, e a minha entropia é constante. Enfim, eu vou pegar derrom U, derrom S. Aqui, ó, derrom U, derrom S, e o volume vai ser constante. Tudo isso vai ser igual ao quê? A menos 1. Pronto, apliquei aqui uma regrinha do ciclo, ok? Eu posso fazer essa mesma regrinha com as outras representações de energia. Com a energia de Hamilton, com a entalpia e com a energia de Gibbs. E buscar informações anteriores, nas deduções das fórmulas anteriores que nós vimos, da primeira e da segunda lei da termodinâmica, o que representam essas derivadas parciais, tá, ok? Lá na aplicação das equações de estado, nós vamos entender como eu posso utilizar essas regras do ciclo para poder chegar a valores possíveis de serem mensurados quando eu escrevo uma equação de estado, tá bom? Bom, então aqui eu fiz aqui a aplicação da regra do ciclo e agora vou voltar um pouquinho ali na história das derivadas cruzadas e mostrar as possíveis combinações que eu posso obter de uma derivada cruzada, pegando aquele exemplo anterior da energia interna. Aí você acompanha comigo. Então veja só, retomando aquele raciocínio. Vou pegar aqui a equação diferencial total, du, tds menos pdv, vou chegar nessa relação de derivadas cruzadas, derrom t, derrom v igual a menos, derrom p, derrom s. Né? Lembrando de onde é que eu tirei isso, não é isso? Bom, o que eu posso fazer aqui? Lembrando, logicamente, que aqui eu tenho a entropia constante, aqui eu tenho o volume constante. Para que você não tenha dúvidas disso, saber quem vai estar constante aqui, você vai utilizar sempre como referência as diferenciais definidas de baixo, ok? Aquelas que estão embaixo vão definir o outro lado que é constante. Por exemplo, eu tenho um volume variando aqui no denominador, pois aqui eu vou ter volume constante. Aqui eu vou ter o quê? Entropia variando, então do outro lado eu vou ter entropia constante. O que eu posso fazer com essa expressão? Eu posso escrevê-la de forma invertida. Como assim, professor? Eu posso escrever ela de cabeça para baixo. Ó. Escrever aqui, ó, derrom V, derrom T, é igual. Esse menos não vai mudar, ficando então derrom S, derrom P. Agora você vai analisar quem vai ficar constante em cada um dos casos. Ó. Se do outro lado tem uma pressão, então aqui a pressão é constante no denominador. E aqui do outro lado tem uma temperatura, então aqui temperatura constante. Já tenho duas relações que estão tratando. Ó. De um lado eu tenho a entropia sobre pressão e aqui pressão sobre entropia, que podem ser substituídas por quem? Por volume sobre temperatura, temperatura sobre volume. Então veja que rapidamente, se eu encontrar uma dessas expressões, derrom P, derrom S, ou derrom S, derrom P, eu posso substituí-las por derrom V, derrom T, ou derrom T, derrom V, ok? Bom, qual é as outras possibilidades?
nós podemos trocar nesta primeira expressão o derrom T por derrom S, ok? Vou escrever aqui para você ver, ó. Vou escrever aqui, e aí fica o quê? Aqui continua derrom B, aqui continua derrom P, ok? Sobre. Quem que eu troquei? Eu troquei a posição de derrom S, e aqui veio para derrom T, ok? Derrom T. Pronto, feito isso, quando eu faço a troca de posições, quando eu faço o cruzamento das derivadas, esse sinal negativo ele se torna positivo. Então aqui eu já tenho uma derivada positiva. Consequência, eu estou vendo o volume variando aqui, então o volume é constante aqui, ó. Estou vendo temperatura variando aqui, então temperatura é constante. Então eu tenho entropia por volume, a temperatura constante, pode ser substituído por quem? Por pressão sobre temperatura. Beleza? A próxima derivada vai ser justamente essa aqui, ó. Pressão com volume, ó. Eu posso trocar pressão com volume. E aí o que eu vou ter? Vou aqui. Vou reescrever. Lembre-se que eu vou substituir agora esses dois aqui, ó. Então eu vou continuar com derrom T aqui em cima. E aqui agora embaixo vai ficar entropia, ó. Não vai mudar de lugar, entropia. Beleza? E eu vou trocar quem de lugar? Eu vou trocar pressão com volume. Então aqui embaixo eu escrevo derrom T. E aqui lá para cima vai derrom V. Ora, agora eu vou analisar aqui, ó. Eu vejo pressão variando, então aqui a pressão tem que ser constante. Aqui eu vejo entropia variando, aqui a entropia tem que ser constante. Veja que a partir dessa equação diferencial, eu construí essas derivadas cruzadas e as suas várias combinações. Essas derivadas elas são conhecidas, na verdade, como relações de Maxwell. E elas vão ser úteis, né, tanto essas aqui como outras que você pode fazer com outras derivadas totais, né, energia de Hamilton, entalpia ou energia de Gibbs, para poder relacionar justamente as propriedades intensivas com propriedades extensivas. Você tira as extensivas e bota intensivas. Então, pessoal, no próximo vídeo, para a gente não ficar aqui com o nosso vídeo muito longo, tá? Eu já vou começar a fazer substituições naquelas equações de estado que nós deduzimos nos vídeos anteriores, com essas relações que nós acabamos de mostrar aqui, e fazendo algumas combinações, digamos assim, com equações que nós discutimos lá na Físico-Química 1. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Boa sorte e bom estudo.